Fala aí, pessoal, tudo bem? Essa semana, na disciplina de Clínica Médica de Pequenos Animais, nós vamos começar a falar dentro da cardiologia, né? Nós então lembramos toda a parte anatômica, falamos também sobre o exame físico, a semiologia, principais sinais clínicos voltados ao que o animal cardiopata vai manifestar, e agora nós iremos falar sobre uma patologia chamada de insuficiência cardíaca congestiva, ok? Que é o que vai acontecer frente a qualquer coração doente, ok? Então, é importante nós compreendermos isso, que é a insuficiência, a ICC, né? Insuficiência cardíaca congestiva. Essa aula eu dividi em duas partes para não ficar muito comprida e difícil de carregá-la. Então, vamos ver o que nós precisaremos entender sobre isso. Bom, então, o que é uma insuficiência cardíaca congestiva? É o que vai acontecer com o meu coração frente a qualquer doença que ele venha manifestar. Então, meu coração doente, mas que tipo de doença? Vamos pensar lá numa insuficiência valvar, onde meu animal apresenta sopro. Quer dizer que este sopro vai levar ou vai fazer com que o meu animal desenvolva isso que nós chamamos de insuficiência cardíaca congestiva. E os sinais clínicos serão relacionados a mecanismos compensatórios que vão ser ativados. Então, mediante essa ativação, mediante esses mecanismos compensatórios, devido à falência cardíaca, nós teremos os sinais clínicos correlacionados ou correspondentes à insuficiência cardíaca congestiva. Então, aqui nós temos uma definição do que seria uma insuficiência cardíaca congestiva. Nós vamos dar várias definições, tá? Falar a mesma coisa de uma maneira diferente para ficar fácil da gente compreender. Então, uma insuficiência cardíaca congestiva, olha só, é uma síndrome. E creio eu que vocês entendam ou já sabem o que é uma síndrome. Então, é uma síndrome que vai desencadear ou desenvolver diversos sinais clínicos em corações, olha só, cronicamente enfermos. Então, aqui a gente já começa a pensar da seguinte maneira: meu coração ele tem algum probleminha, e esse problema, de uma maneira extremamente crônica, lógico, depende da gravidade da situação, esse problema crônico vai levar a isso que nós chamamos de insuficiência cardíaca congestiva. Vamos pensar da seguinte maneira: vamos pensar de novo naquela situação onde o coração apresenta um sopro, ou seja, onde as válvulas cardíacas não funcionam corretamente. Então, quer dizer que, com o passar do tempo, ou seja, aquela válvula que não funciona corretamente de uma maneira crônica, levará a esse quadro de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Nós vamos entender tudo isso, então é essa síndrome desses corações cronicamente enfermos, quando o meu coração não consegue manter o quê? Débito cardíaco. E todos vocês devem lembrar lá da fisiologia que quando nós falamos em débito cardíaco, nós estamos falando na quantidade de sangue que este coração vai bombear durante 1 minuto. Então, peraí, se o meu coração não consegue bombear esse sangue de uma maneira correta, ele lançará mão de mecanismos compensatórios para melhorar essa situação, ok? E aí que entra o nosso cronicamente enfermo, ou seja, o nosso coração de uma maneira crônica, com essa doença crônica, vai causar essa insuficiência cardíaca congestiva. Lembrando que a prioridade do meu sistema cardiovascular é o quê? Manter pressão arterial. Se eu tenho pressão arterial, eu tenho perfusão tecidual. Se eu tenho perfusão tecidual, eu tenho oxigenação tecidual. E aqui eu coloquei como exemplo, né? Cerebral e renal. Lembra que se eu não tenho perfusão, nós entramos num estado chamado de choque, que nós já vimos nas aulas passadas, ok? Então gravem isso, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a definição dessa ICC. E aí nós temos dois tipos de insuficiência cardíaca, né?
aquela insuficiência cardíaca congestiva, que é o que a gente acabou de conversar, ela é crônica e ela é mais frequente nos nossos animaizinhos. E temos também uma insuficiência cardíaca causada por um baixo débito cardíaco. De novo, lembra que débito cardíaco nada mais é do que diminuição de perfusão tecidual, ou melhor, débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue que o coração bombeia por um determinado tempo. Não é isso? Então, isso significa perfusão, manter pressão arterial e assim por diante. Uma insuficiência congestiva causada por um baixo débito cardíaco, normalmente, ou ela é, no caso, aguda. É uma situação emergencial. Vamos pensar assim, ó, aqui eu coloquei dois exemplos, traumas e arritmias, né? Vamos pensar numa arritmia. Lembra que o coração ele tem aquele ciclo cardíaco onde precisa ter contração e relaxamento. Isso vocês viram lá na fisiologia. O relaxamento é tão importante quanto a contração porque é nessa fase que o coração vai receber o sangue dentro das suas câmaras para esse sangue posteriormente ser bombeado. Agora imagina que o meu coração está trabalhando de uma forma arrítmica, ou seja, o ritmo dele está totalmente errado. Consequentemente, no momento que ele deveria receber sangue dentro das câmaras, ele não recebe. Se ele não tem sangue para bombear, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco. Ou vamos pensar nessa outra situação aqui, ó, num trauma torácico. Vamos pensar da seguinte maneira: se eu levo uma pancada na minha coxa, a musculatura vai ficar roxeada e, consequentemente, eu não consigo utilizar de uma maneira adequada aquela perna, concorda comigo? Imaginem esse trauma lá no músculo cardíaco. Consequentemente, o músculo cardíaco não vai desempenhar o seu papel corretamente. Consequentemente, eu vou ter uma diminuição de débito cardíaco. Ah, mas eu tenho a caixa torácica que protege o meu coração? Sim, mas vamos pensar num trauma torácico, um trauma extremamente pronunciado, um trauma muito forte, que isso vai afetar o coração também, ok? E aí eu tenho diminuição desse débito cardíaco e, consequentemente, isso causará sinais clínicos agudos, né? E o tratamento tem que ser o mais rápido possível. Mas nós vamos ficar focados na nossa insuficiência congestiva, que ela é crônica. Então, aqui só estão algumas causas, né, da insuficiência aguda, né, aquela causada por uma diminuição de débito cardíaco muito rápido, não é isso? Olha só os nossos traumas torácicos, miocardite traumática, é como se eu tivesse dado uma pancada no músculo cardíaco. Lembra que as nossas válvulas são seguradas pelas cordinhas, né? Chamadas de cordinhas tendíneas ou cordoalhas. Elas que seguram as nossas válvulas, evitando que elas se prolapsem, né? No caso, evitando que ocorra um retorno sanguíneo para um local errado. Então, se eu tenho rompimento delas durante um trauma torácico, eu tenho a diminuição, consequentemente, desse débito cardíaco. E isso de uma maneira extremamente aguda, extremamente rápida. Isso vai levar o nosso paciente a óbito se não for diagnosticado ou não for tratado corretamente de uma maneira extremamente rápida. Temos outras situações, né? Olha só, medicações inadequadas, anestesia. O que a anestesia causa? Causa depressão do músculo cardíaco. Se eu tenho depressão do miocárdio, consequentemente, não tenho bombeamento desse sangue. Não é isso? Excesso de fluidoterapia, que aí tem umas alterações que a gente vai falar depois para vocês, ok? Então, algumas situações, só para nós entendermos, dessa insuficiência cardíaca causada por um baixo débito cardíaco. E aqui nós vemos uma outra definição, né? Um pouquinho diferente, mas falando a mesma coisa, do que é uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, novamente, é uma síndrome clínica, e a gente já entende o que é uma síndrome. Essa síndrome vai aparecer onde? Em corações, lembra? Cronicamente enfermos. Então, olha só, novamente é uma síndrome, então tá aqui. Essa síndrome vai ser, tá aqui, síndrome em corações cronicamente enfermos. Quando o meu coração não consegue manter o quê?
o débito cardíaco. Então, todo mundo lembra que débito cardíaco nada mais é do que volume ejetado vezes a frequência cardíaca, ou seja, o volume que esse coração ejeta vezes a frequência dele, ou seja, a quantidade de sangue que é bombeada durante 1 minuto. Então, quando o meu coração não consegue manter este débito cardíaco correto, aí nós teremos o surgimento de mecanismos compensatórios. Mecanismos compensatórios que vão fazer o quê? Compensar essa baixa no meu débito cardíaco. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Meu débito cardíaco, ele diminuiu. Se o meu débito cardíaco diminui, então quer dizer que o volume de sangue que eu estou ejetando é menor do que o normal. Agora, um mecanismo compensatório para isso, por exemplo, seria o quê? Aumentar a frequência cardíaca. Se eu aumento a frequência cardíaca, concorda que o volume bombeado ele também vai aumentar? Então pronto, isso é um mecanismo compensatório. Não temos só ele, temos outros que a própria fisiologia cardíaca, fisiologia renal já falou sobre isso, só que nós vamos novamente abordar. Então, quando eu uso esses mecanismos de uma maneira demasiadamente, ou seja, quando eu utilizo muito esses mecanismos compensatórios, aí nós teremos o surgimento desses sinais clínicos, e aí nós teremos o surgimento dessa síndrome clínica chamada de insuficiência cardíaca congestiva, ok? Então agora, pessoal, a gente vai entender quais são os sinais clínicos que ocorrem quando eu tenho uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda ou direita, né? Vamos entender, aqui é o meu lado esquerdo, né, átrio e ventrículo esquerdo, e aqui meu lado direito, átrio e ventrículo direito. Lembrando então que ó, o átrio, a válvula e agora o nosso ventrículo direito. Esse desenho ele não está dos mais corretos, porque lembra que ó, tronco pulmonar e, no caso, artérias pulmonares, não é isso? O nosso tronco pulmonar ele estaria passando aqui, ó, na frente, anteriormente ao arco, ou melhor, a aorta ascendente. Mas só isso que esse desenho não está mostrando de uma forma fidedigna, né? Mas esse esquema é muito bom para a gente compreender o que nós iremos trabalhar. Só lembrando também, né? Olha só, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta ascendente, arco da aorta, e aí, olha só, a grande circulação, não é isso? Ó? Vai lá para a rede de capilares sanguíneos, onde ocorre a passagem de componentes do meio intra para o meio extravascular, e agora o sistema venoso retorna, chegando lá no átrio direito. No átrio direito retorna pela veia cava anterior e pela veia cava posterior. Ou veia cava nos seres humanos, né? Superior e veia cava inferior. É a mesma história, tá, galera? Então, quer dizer que o sangue arterial vai para os nossos órgãos são perfundidos, e aí o sistema venoso recolhe todo este sangue, né? Então, isso é legalzinho a gente ter em mente, a gente precisa compreender e precisa saber o que está acontecendo, não é isso? Então, quer dizer que a aorta, ó, vamos voltar aqui, a aorta ascendente, arco da aorta, eu tenho aquele tronco braquiocefálico, né, que vai levar lá para a cabeça, pescoço e membros superiores. Do ventrículo direito, esse sangue vai para os pulmões, não é isso? Lá no pulmão ocorre a hematose e no pulmão esse sangue volta para o nosso átrio esquerdo. Então, aquilo que nós tínhamos falado, entre ventrículo direito e átrio esquerdo, nós temos a pequena circulação. Entre ventrículo esquerdo e átrio direito, nós temos a nossa grande circulação, que já foi abordado nas aulas passadas com vocês, ok? Então, isso tem que estar em mente, tranquilinho, para a gente começar a conversar sobre isso. O que eu fiz agora nesse slide, né? Aproximei o meu desenho, né? Notem que, ó, átrio e ventrículo direito está aqui, átrio e ventrículo esquerdo está aqui, não é isso? Ó? Ó, os nossos pulmões, a grande circulação está aqui. Aqui eu estou mostrando só um pedacinho do fígado, nem o sistema porta está aqui, não está mostrando mais.
e agora a veia cava pegando todo o sangue do meu corpo e jogando lá no átrio direito. Bom, mas o que eu quero conversar com vocês é com relação aos sinais clínicos desenvolvidos ou causados pelas insuficiências cardíacas congestivas, direita e esquerda no caso. Vamos começar a compreender da seguinte maneira. Olha só, vamos colocar um problema cardíaco qualquer aqui no nosso esquemazinho. Então, lembra que esta válvula é chamada de válvula atrioventricular esquerda bicúspide, não é isso? Bicúspide ou mitral. Vamos pensar agora que essa válvula não está funcionando corretamente. Lembra que quando ventrículo esquerdo contrai, ou melhor, quando os meus ventrículos contraem, essa válvula se fecha e o sangue vai sair pela nossa válvula semilunar, não é isso? Pela válvula semilunar, aórtica e pulmonar, quando é para o lado direito. Então, essa válvula ela se fecha para evitar que o sangue volte para o átrio esquerdo, não é isso? Porque agora o átrio esquerdo ele está se enchendo de sangue. Então, beleza, já conseguimos relembrar e compreender um pouquinho sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar que o nosso paciente agora apresenta uma insuficiência nessa válvula atrioventricular esquerda. Vou trocar a cor aqui porque o vermelho não vai dar certo para a gente ver. Então, vamos pensar que essa válvula, chamada de bicúspide ou mitral, desculpem, ela não está funcionando. Se ela não está funcionando corretamente, quando o ventrículo esquerdo contrai, vocês concordam que o sangue vai ser ejetado para a aorta. Só que como essa válvula não funciona, o sangue um pouquinho desse sangue retorna lá para o meu átrio esquerdo. Então pronto, nós clinicamente, a hora que formos auscultar, nós já teremos aquela característica clínica chamada de sopro, não é isso? Então, pensem comigo, o sangue está sendo ejetado pela aorta, só que o sangue também está voltando para o átrio esquerdo. Primeiro raciocínio que nós devemos ter. Concorda que a quantidade de sangue que está sendo ejetado lá na nossa aorta é uma quantidade de sangue menor do que o normal? Porque agora esse sangue ele está sendo dividido, né? Um pouco está vindo para a aorta e um pouco está voltando lá para o nosso átrio esquerdo. Então, olha só, lembra da definição? Insuficiência cardíaca congestiva, quando o meu coração não consegue manter o débito cardíaco. Então, se o sangue foi ejetado, ou melhor, se o sangue que foi para a grande circulação é uma quantidade menor, meu coração já não consegue manter esse débito cardíaco, ok? Mas o que eu quero raciocinar com vocês é da seguinte situação. Concorda que agora no nosso átrio esquerdo, o que está acontecendo? Está voltando o sangue do ventrículo esquerdo, só que está acontecendo o quê? Continua chegando sangue lá pelas nossas veias pulmonares, concorda? Então, está chegando o sangue aqui, está chegando o sangue aqui, e agora está chegando ou está voltando esse sangue vindo lá do nosso ventrículo esquerdo. O que vai acontecer dentro deste átrio? Um maior acúmulo de sangue. Vocês lembram que lá na anatomia, vocês viram isso? A parede muscular ou a parede dos nossos átrios, elas são extremamente fininhas, né? Extremamente delgadas. Se eu tenho uma maior quantidade de sangue aqui sendo congestionado, o que vai acontecer com esse átrio? Ele vai dilatar. Então, esse átrio ele se dilata porque está recebendo uma maior quantidade de sangue. Ok, ele se dilatou no seu máximo e ele não consegue mais se expandir. Lembra que o sangue que está sendo bombeado está em menor quantidade do que o normal, não é isso? Então, meu débito cardíaco já está menor do que o normal. E aí, já falei para vocês que o meu átrio esquerdo também começou a se dilatar, porque está chegando sangue pelas veias pulmonares
e agora está retornando o sangue vindo lá do ventrículo esquerdo. Bom, esse átrio esquerdo agora ele está todo dilatado, ele não consegue mais se dilatar. Esse sangue ele começará a ficar congestionado onde? Começará a ficar congestionado dentro do vaso sanguíneo que está levando esse sangue para o meu átrio esquerdo. Ou seja, ocorre um congestionamento de sangue dentro de qual vaso sanguíneo? Dentro das minhas veias pulmonares. Então, esse sangue está todo congestionado dentro desses vasos sanguíneos. Congestiona, congestiona, congestiona. Esse congestionamento ele chega até onde? Até os nossos capilares que estão passando lá em volta dos nossos alvéolos pulmonares. Então, olha só, se eu tenho um congestionamento de sangue dentro desse sistema vascular, eu aumento uma pressão, chamada de pressão hidrostática. Se eu tenho um aumento da pressão hidrostática, eu estou favorecendo a saída de líquido de dentro do vaso para fora do vaso sanguíneo. Não é isso? Vocês lembram isso lá da fisiologia na dinâmica de fluidos. Então, quer dizer que esse congestionamento de sangue lá no pulmão aumentou a pressão hidrostática desses capilares e causou o quê? O extravasamento de líquido. E esse líquido foi para onde? Para o espaço intersticial de qual órgão? Do pulmão. Espera aí, se eu tenho extravasamento de líquido para o espaço intersticial lá no meu pulmão, eu tenho o que nós chamamos de edema pulmonar. Então, olha só, um probleminha causado lá na minha válvula atrioventricular esquerda causou um congestionamento de sangue nesses vasos sanguíneos. Esse congestionamento ele chegou onde? Chegou lá no pulmão. Chegou no pulmão, esse congestionamento fez com que esse sangue fosse extravasado, ou seja, fez com que ocorresse um edema pulmonar. Então, notem o seguinte, aqui nós falamos de um problema na nossa válvula, né? Atrioventricular esquerda. Mas vamos pensar aqui na saída do ventrículo para a aorta. Imaginem que essa válvula semilunar ela fosse estreitinha, né? Ocorresse o que nós chamamos de estenose aórtica. Se eu tenho uma estenose, concorda que o sangue aqui vai passar. Só que agora essa válvula está muito estreitinha, então o sangue não consegue passar todo. Começa a ficar acumulado onde? Dentro do ventrículo. Se congestiona de sangue dentro do ventrículo, próximo local a ficar congestionado vai ser onde? Dentro do átrio. E se tem o congestionamento no átrio, congestionamento nas veias pulmonares, lá nos nossos pulmões, edema pulmonar. Então, só ilustrando para vocês que eu posso ter diferentes problemas, mas esses problemas lá no meu lado esquerdo do coração vão causar um edema localizado aonde? Um edema localizado lá no nosso pulmão. Então, aí a gente já começa a pensar que uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda vai causar problemas respiratórios, ok? Gravem isso, que isso é importante para a gente compreender. E olha só, lembra que eu falei para vocês, naquele primeiro exemplo, ou enfim, que o nosso átrio esquerdo ele vai se dilatar, ou ele vai aumentar de tamanho, não é isso? É que essa imagem ela não está ilustrando isso, né? Mas quem está passando logo aqui em cima desse átrio esquerdo é a nossa traqueia. E a nossa traqueia, justo nessa região, ela vai se bifurcar no brônquio principal direito e no brônquio principal esquerdo, ou seja, nessa região onde eu tenho a carina traqueal. Então, esse átrio dilatado, o que ele vai fazer? Comprimir traqueia, comprimir brônquios, fazendo com que o animal apresente tosse. Além do mais, esse edema causado lá nos pulmões também vai fazer com que o animal apresente
tosse, dificuldade respiratória, cianose, secreção nasal e assim por diante, que a gente vai abordar esses sinais daqui a pouquinho, ok? Então, ficou claro isso? Uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, quais são os sinais clínicos que ela vai levar? E agora, pessoal, o mesmo desenho que a gente tinha mostrado já nos dois últimos slides. Então, lembra, problema no meu lado esquerdo fez com que meu paciente apresentasse um problema respiratório. Não é isso? Agora, vamos continuar com o nosso raciocínio. Imagine que lá nos nossos pulmões tudo esteja congestionado, tenho edema pulmonar. Se eu tenho congestionamento de sangue nessa região, concorda que o sangue vai ficar congestionado agora? Opa, deixa eu apagar aqui, né? Vamos fazer direitinho. Concorda que esse congestionamento ele vai ficar localizado onde? Dentro do sistema arterial, ou seja, dentro da nossa artéria pulmonar. Então, lembrem, congestionou lá no pulmão, causou aquele edema pulmonar, e agora? Está congestionando aqui. Concorda que vai congestionar de sangue aqui nesses vasos sanguíneos também? Artérias pulmonares, tronco pulmonar, congestiona de sangue aonde agora? Congestiona de sangue dentro do meu ventrículo direito. Ok? Então, quer dizer que esse problema, ou aquele problema que a gente tinha abordado lá no slide passado, do meu lado esquerdo, pode causar congestão nas artérias pulmonares, e essa congestão ela vai chegar até onde? Lá no ventrículo direito. Vamos continuar com o raciocínio? Se o meu ventrículo direito está cheio de sangue, está congestionado de sangue, concorda agora que o meu átrio direito também vai ficar congestionado de sangue? Espera aí, se o meu átrio direito está congestionado de sangue, tem maior quantidade de sangue dentro da sua câmara, concorda agora que esses vasos eles vão ficar congestionados também? E olha só, me ajudem agora. Nós estamos falando das nossas veias cavas e do nosso sistema venoso do nosso corpo. Se eu tenho congestão, uma maior quantidade de sangue dentro desses vasos sanguíneos, concorda que eu favoreço o extravasamento deste líquido, não é isso? Lembra que essa congestão lá nos pulmões levou ao quê? Levou a um edema pulmonar. E agora essa congestão, onde que ela está? No meu sistema venoso, lá no meu corpo. Será que isso também não vai favorecer a este líquido extravasar de dentro para fora dos nossos vasos? Sim. Então quer dizer que este aumento de pressão hidrostática dentro do meu leito venoso vai causar o quê? Esse extravasamento de líquido para qualquer cavidade corpórea. Por exemplo, cavidade abdominal, levando a um quadro de ascite. Tudo isso porque eu tive um aumento de pressão hidrostática causado por um congestionamento sanguíneo. E esse congestionamento sanguíneo, neste exemplo que nós estamos dando, foi causado por um problema da minha válvula atrioventricular esquerda. Então, olha só, extravasa líquido, causando edema nos membros, causando ascite, causando acúmulo de líquido em qualquer cavidade corpórea. E olha só, aqui, quem que nós temos? Fígado, não é isso? Fígado está logo pertinho do coração? Lógico, está pertinho, separado apenas, está dentro da caixa da cavidade abdominal, separado apenas pelo diafragma, não é isso? Se eu tenho um congestionamento sanguíneo no meu leito venoso, fígado é um órgão extremamente vascularizado. Então, ele também vai ficar todo congestionado de sangue. Se ele fica todo congestionado de sangue, ele vai ficar maior do que o normal, ou seja, vai ocorrer uma hepatomegalia. E essa hepatomegalia foi causada por um problema
circulatório ou por um problema cardiovascular. E esse congestionamento de sangue lá no fígado, vai causar uma falha na sua função, ou seja, vai levar a uma cirrose cardiogênica. Então, quer dizer que o meu fígado deixa de funcionar porque o meu problema primário estava lá, ou está lá, no coração. Ok? Então, peraí. Eu entendi que um problema da minha válvula atrioventricular esquerda vai causar um edema pulmonar, e se isso se persistir, vai causar congestionamento no meu lado direito. Esse congestionamento vai causar extravasamento de fluido de líquido por todo o meu corpo, nas minhas cavidades, e aqui nós acabamos de explicar ou exemplificar um aumento e perda de função do fígado por causa disso. Exato. Então, quer dizer que uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Agora vamos pensar da seguinte maneira. Lembra da nossa válvula atrioventricular direita, que é a nossa tricúspide? Não é isso? Imaginem agora que essa válvula não funcione. Lembram? O sangue vai ser ejetado pelo tronco pulmonar e artérias pulmonares, só que um pouco de sangue vai voltar para onde? Para o átrio direito. Esse átrio direito está recebendo sangue das nossas veias cavas, não é isso? Só que agora ele se dilata também, porque tem uma maior quantidade de sangue dentro dele, e aí chega um determinado momento ele não consegue mais se dilatar. O que vai acontecer? Novamente aquela mesma historinha. Congestiona sangue dentro das nossas veias, no nosso leito venoso, mesma história, aumenta a pressão hidrostática, extravasamento de líquido para qualquer cavidade corpórea, para o nosso espaço intersticial, causando edemas, causando ascite e causando aquela cirrose ou causando aquela hepatomegalia. Não é isso? E isso agora por um problema da minha válvula atrioventricular direita. Então, notem que uma insuficiência cardíaca congestiva direita não leva a uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ok? Mas o contrário é verdadeiro, ou seja, nós acabamos de exemplificar que uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva direita, ok? Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês, beleza? Então, aqui, pessoal, ó, só algumas causas de insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Lembra agora que nós estamos falando só do lado esquerdo, né? Olha só, afecções da nossa válvula mitral, da nossa válvula aórtica. Aqui, ó, tem as afecções das coronárias. Lembra que as coronárias são os vasos sanguíneos que vão levar este sangue para o músculo cardíaco, não é isso? Então, são eles que vão perfundir a musculatura cardíaca. Só que aqui eu coloquei com uma interrogação. Quando a gente fala de afecção de coronária, nós estamos falando de infarto, né? Infarto do miocárdio, infarto agudo, todo mundo já deve ter ouvido falar esses termos, não é isso? Só que cães, ou os nossos pacientes, cães e gatos, eles têm um poder de vasculogênese, no caso, muito grande. Então, como eles têm esse poder de vasculogênese, fazer a formação de novos vasos sanguíneos muito grande, eles não apresentam, no caso, infartos, né? Então, eles não vão infartar porque eles têm vasos sanguíneos que vão suprir a musculatura cardíaca. Não é isso, ó. Cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, que a gente vai ver mais no decorrer da nossa aula. Aqueles processos inflamatórios do músculo cardíaco, causado por bactérias, por vírus, por parasitas, enfim, olha só. Olha a leptospirose, olha a parvovirose. Então, quer dizer que, no caso, esse vírus aqui pode causar uma lesão no miocárdio. Meu paciente
se recupera do parvovírus, só que agora essa lesão no miocárdio ela fica persistente por toda a vida. Olha a sinomose, mesma história. Olha a doença do carrapato, né? A ehrlichiose, é a mesma história. Quando a gente fala também das cordinhas tendíneas, elas podem se romper, lógico, não todas elas, não é isso? E causar uma insuficiência também da nossa válvula, como a gente está do lado esquerdo da nossa válvula mitral. E as nossas cardiopatias congênitas, que depois nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Então, essas são algumas causas da insuficiência cardíaca congestiva esquerda. E nós já sabemos que os sinais clínicos da insuficiência cardíaca congestiva esquerda são sinais respiratórios. Lembra do edema pulmonar? Então está aqui, ó. Cianose, posição de as dispneias, né, as dificuldades respiratórias, taquipneia, ortopneia. O próprio edema pulmonar vai causar tosse, ou aquela compressão de brônquio também vai fazer com que o meu paciente apresente tosse, não é isso? E fraqueza, né, causada por essa diminuição de oxigenação celular, de oxigenação do nosso sangue. Então, lembrem-se, sinais da insuficiência congestiva esquerda são sinais respiratórios. E quando nós falamos de insuficiência cardíaca congestiva direita, quem que causa uma insuficiência congestiva direita? Olha só, a nossa insuficiência cardíaca congestiva esquerda pode levar a um problema no meu lado direito, não é isso? Ou então, afecções nas válvulas, né? Como a gente está falando do lado direito, tricúspide e pulmonar. Olha só o parasita que fica do lado direito do meu coração, que é a dirofilariose, certo? Então, são alguns exemplos de causas que levam a uma insuficiência cardíaca congestiva direita. Qualquer alteração no meu coração direito vai levar a uma insuficiência congestiva direita. E quando nós falamos de sinais, sinais da insuficiência cardíaca congestiva direita são aqueles sinais de acúmulo de líquido em qualquer cavidade corpórea, acúmulo de líquido no espaço intersticial do meu corpo, ou seja, edemas e efusões. Quando a gente fala em sinal clínico do lado esquerdo, nós devemos lembrar daqueles sinais clínicos respiratórios, não é isso? Ou seja, causado por um edema pulmonar. Bom, e aqui nós vamos classificar agora a classificação funcional das nossas insuficiências cardíacas congestivas. Vai da 1A, 1B, 2, 3A e 3B. Por que é importante eu saber isso? Porque para cada classificação nós teremos um tipo de tratamento. Olha só, 1A, sem sinais clínicos e sem alterações nos exames subsidiários. Mas como assim? Quando eu falo exame subsidiário, eu estou falando eletrocardiograma, raio-x torácico, o Doppler, ou seja, eu estou falando nesses exames de imagem, os exames que vão mostrar o nosso coração. Mas espera aí, o animal não tem sinal clínico e não tem nenhuma alteração no exame, e ele já é classificado como insuficiente cardíaco congestivo? Como assim? Exato, mas pensem naquele animal que você está avaliando clinicamente, você fica auscultando o tórax dele e de repente você percebe um sopro de grau leve. Ou então você percebe uma leve arritmia depois de muito tempo. Só que isso não é o suficiente para causar alterações em qualquer exame. Pronto, esse paciente já é classificado como insuficiente cardíaco congestivo. Pode ser que durante a vida toda dele ele não apresente mais nenhuma alteração. Ou pode ser que daqui 3, 4 anos ele comece a apresentar sinais clássicos da insuficiência congestiva. A classificação 1B, ele também não tem sinal clínico. Peraí, eu não falei lá atrás, mas quando eu falo em sinal clínico, eu estou falando tosse, cianose, dispneia, acúmulo de líquido em cavidades corpóreas, acúmulo de líquido no espaço intersticial, edemas e assim por diante, não é isso? Então, quando eu falo a classificação 1B, ele não tem sinal clínico nenhum também. Só que agora já tem alterações nesses exames subsidiários. Por exemplo,
um leve aumento de câmara arterial, raio-x, ou então no eletrocardiograma ele já apresenta alterações, enfim, ele já vai ter alterações nesses exames. Por exemplo, aqui, ó, tá aqui, ó, aumento ventricular e atrial no raio-x torácico. Quando nós falamos da classificação 2, ele tem sinais clínicos e ele tem alterações nesses exames subsidiários. Quando a gente fala em grau 3A, ele tem um edema pulmonar, que a gente consegue tratar em ambulatório, e quando eu falo em 3B, ele tem esse edema pulmonar, só que nenhum remédio ambulatorial consegue tirar este edema. Ou seja, é um paciente que precisa ficar internado, terapia intensiva, com suplementação de oxigênio e com todas as medicações para tentar reverter esse edema pulmonar. E, logicamente, esse edema pulmonar pode levar o nosso paciente a óbito. Ok? Então, isso é a nossa insuficiência cardíaca congestiva. Beleza? Na nossa próxima aula, ou na nossa próxima parte, nós iremos abordar a fisiopatologia da ICC. Ok, galera? Grande abraço, nos vemos na próxima.